Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, utilidade pública, prestação de serviço e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje vamos falar um pouco do nosso Detran. E o entrevistado de hoje é o mestre, doutor, professor Marcos Tradi, que está diretor-geral do Detran Paraná. São várias informações de seu interesse por este competente profissional. Aguardem na sequência, porque vale a pena assistir. Olá, amigos. Estamos aqui para apresentar a vocês o diretor-geral do Detran, Marcos Tradi. Seja bem-vindo ao programa Janela para a Cidade. E eu gostaria que, de imediato, o senhor já externasse àqueles que nos assistem. O Detran é um órgão fiscalizador e prestador de serviço. Isso é uma realidade, diretor? Exatamente, Solomar. Inicialmente eu queria agradecer pela gentileza do convite para participar do seu programa. E, de fato, o Detran é um órgão fiscalizador, normatizador, né, e tem uma responsabilidade muito grande em relação à área de trânsito no estado do Paraná. Mas, gradativamente, nós vamos buscando outras inserções do Detran, que ao longo do programa eu vou poder explicar direitinho. É importante, neste momento, analisar que, na realidade, ele contribui com a sociedade para uma melhor qualidade de vida, né? Da mesma forma que o Detran é uma instituição prestadora de serviços, nós temos outras instituições do estado que prestam serviço, mas basicamente na área de trânsito, nós temos três eixos fundamentais hoje, atualmente no Detran, que é a área de veículos, a área de habilitação e a área de infrações, perfeito? Essas três áreas reúnem grande parte ou quase a totalidade das atividades do Detran do Paraná. Senhor Marcos, a gente também sabe que surgiu uma lei, eu não sei se ela está em vigor ainda, que as autoescolas elas tinham responsabilidade de implantar os simuladores na qualificação e no preparo daqueles que virão a dirigir. Isso aí parece que não foi implantado. Ao que se deve que as autoescolas não cumpriram ainda essa necessidade, que eu, no meu entender, é importante? Bom, essa resolução dos simuladores já tem cerca de 1 ano e meio ou 2 anos que ela vem sendo editada e reeditada, perfeito? Ao longo desse período, eu também como presidente da Associação Brasileira de Detrans, Associação Nacional dos Detrans, fiz algumas sugestões ao Denatran. O estado do Paraná foi pioneiro em algumas sugestões que fez para melhorar essa resolução. Ocorre que agora ela passou a valer em 1º de janeiro, mas existia um decreto legislativo, um projeto de decreto legislativo para derrubar essa resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo de trânsito do país, perfeito? Com isso, nós aguardamos uma definição da tramitação desse decreto, quer dizer, a Câmara dos Deputados ia votá-lo, isso não ocorreu e passou a vigorar os simuladores. O Detran do Paraná está perfeitamente em dia e consegue fazer funcionar os simuladores de forma direta. Ocorre que não houve um preparo prévio dos centros de formação de condutores em função dessa instabilidade da resolução e agora o que nós fizemos foi pactuar um cronograma de trabalho com eles, né? Já conversamos com o Denatran em relação a isso também, nós passaremos a cumprir a lei passo a passo, que é um processo, depende de uma vistoria, depende de um projeto técnico, o Detran tem que ir lá no local avaliar para ver se aquele projeto pode continuar ou pode dar sequência à implementação do simulador, depois ele tem que avaliar o simulador, tem que haver uma integração das empresas dos simuladores com o Detran, naquilo que diz respeito aos sistemas, tem biometria, tem uma comunicação contínua, eu preciso registrar essas aulas, perfeito, no sistema. Então, essa parte interna do Detran está feita, mas cada vez que eu entro com um simulador, eu tenho que abrir uma chavinha, entendeu? Então, ao longo desse período que vai de janeiro, e nós já estamos fazendo isso, já temos cerca de 150 projetos aprovados de centros de formação de condutores, que já apresentaram esses projetos e o Detran já os aprovou. Nós iríamos até abril, maio, com essa configuração desse cronograma, que eu acredito que maio, junho, já teremos cumprido com esse rito. Entendo ser de grande importância aqueles que vierem a ser os novos motoristas do nosso estado, porque você tem uma tranquilidade de se preparar ali dentro de uma sala, como se estivesse
na própria rodovia, na própria rua de sua cidade. Eu acho que isso aí deve, que venha o quanto antes a ser regulamentado em todo o Brasil e aplicado em todo o Brasil. A grande questão, Solomar, é que grande parte dos motoristas ou dos candidatos a condutores que chegam hoje nas autoescolas, nos centros de formação de condutores, não sabem dirigir. No passado, na nossa época, era comum que as pessoas já chegassem no momento de fazer a autoescola, as práticas, sabendo dirigir. Então, o cidadão que não sabe dirigir e que tem as aulas iniciais no simulador, ele tem uma impressão. Nós temos outra, porque já temos habilidade específica para dirigir. Então, o que nos consta é que o modelo é importante para tentar melhor qualificar e preparar o cidadão para as suas aulas práticas, com situações de risco, neblina, chuva, noturno, etc. E muitas vezes, até, diretor, eu entendo que mesmo aqueles de nossa época que já chegaram ao Detran para tirar sua carteira sabendo dirigir, talvez tivessem vícios, que o próprio simulador venha corrigir esses vícios para que ele possa ser um cidadão que dirige com tranquilidade em respeito aos demais. Estou certo? Não tenho dúvida disso, também. Seria importante também nós ressaltarmos a todos os que nos assistem que o Detran do Paraná sempre foi uma referência, ele continua sendo uma referência nacional? Continua. O Detran do Paraná sempre teve essa característica de ser referência no cenário nacional. No entanto, hoje nós temos uma projeção muito grande em função dos investimentos que fizemos por determinação do próprio governador Beto Richa na área de tecnologia. E também alguns investimentos que nós fizemos nas pessoas e temos feito isso com constância ao longo desse período de 5 anos que eu já estou no Detran. Então, em função dos investimentos que fizemos na área de tecnologia e das facilidades que passamos a oferecer para os cidadãos, hoje o Detran do Paraná desponta, de fato, como o melhor Detran do país em relação a esses serviços que oferece para os cidadãos com facilidade, sem a necessidade dele ir ao Detran. No tocante a esse assunto que o senhor acaba de comentar, informatização, é necessário que é preciso um investimento. E nesse momento de crise, o governo do Paraná investiu, a informatização também pode ser considerada aqui no Detran do Paraná uma referência para o Brasil? Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós fizemos grandes investimentos no Detran do Paraná, além dos investimentos que fizemos na área de tecnologia, como eu comentei, nós investimos nas pessoas. O Detran do Paraná é o único órgão da administração pública do país que submete os seus funcionários, que serão gerentes do Detran, nos níveis das divisões, dos setores e das supervisões, a um processo seletivo. E esse processo seletivo é por avaliação curricular, através de prova escrita, e eles têm a concorrência interna, nós temos uma concorrência interna, para que eles assumam funções gerenciais. Meritório, foi uma determinação que também recebemos do próprio governador para fazer isso no Detran, está funcionando, avança de forma significativa. Além dos investimentos em pessoas, nós investimos, como eu disse, em tecnologia, e hoje nós já tiramos do balcão do Detran, na data de hoje, nós já chegamos a quase 3.400.000 processos de cidadãos que deixaram de ir ao Detran, quando antigamente desobrigatoriamente teriam que ir. Então, esse avanço tecnológico e também o avanço que nós tivemos nas reformas das nossas unidades, eu quero garantir aos seus telespectadores que nós já reformamos 55 unidades das 80 unidades próprias e até o final de 2017 nós teremos reformado, ajustado, melhorado as características físicas das 80 unidades próprias do Detran. Seria importante, diretor, nós salientarmos aqui e externarmos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, o Detran, ele não é somente em Curitiba. Hoje, quantos postos existem para atendimento a toda a população do Paraná? A estrutura organizacional dos órgãos executivos de trânsito, ela subentende a existência das circunscrições regionais de trânsito, que são as Ciretran. Hoje, no estado do Paraná, nós temos 101 Ciretran. E a essas Ciretran estão vinculados, circunscritos, os municípios onde o cidadão normalmente tem acesso, vez por outra, a um posto de serviço, junto com a Prefeitura Municipal, que já é em número de 225. Então, se nós somarmos os postos mais a Ciretran, nós temos 335, praticamente 326 pontos de atendimento no Detran. Com o advento do nosso autoatendimento, nós temos 250 totens já instalados e chegaremos a 300 até julho ou agosto desse ano. Esses autoatendimentos também são uma inovação, Solimar, porque eles oferecem serviços, início, meio e fim dos serviços.
Então, com tudo isso, o Detran tem uma grande capilaridade pelo Estado. Seria importante, diretor, o senhor dar uma pincelada também a respeito do IPVA. IPVA e seguro estão diferentes. Como é que está funcionando e qual o compromisso que o cidadão usuário do veículo automotor tem quanto ao IPVA? Nós temos uma certa confusão nesse contexto entre o que é o IPVA, o que é o seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório, perfeito? E o que é, ou que são, melhor dizendo, as taxas do Detran e o licenciamento do Detran. Para você transitar com o seu veículo sem qualquer tipo de problema de irregularidade, você depende de um licenciamento. Esse licenciamento, aqui no Paraná, ele começa em agosto e termina em novembro, em função do final da placa, perfeito? Para eu licenciar o seu veículo, é preciso que ele esteja com todas as suas dívidas em dia. Uma dívida fundamental é o IPVA, que é um imposto que é imposto pela Fazenda, perfeito? E que é cobrado de todos os veículos automotores, exceto aqueles que têm mais de 20 anos, perfeito? Então, esse imposto, ele é pago num calendário que vai normalmente de janeiro, março, abril, e depois nós temos o licenciamento. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, ele era cobrado junto com o nosso licenciamento. Desde 2014, por um decreto da presidente Dilma, ele passou a ser cobrado junto com o IPVA. Isso deu uma certa confusão, entende, Solimar? Porque as pessoas passaram a não recolher o seguro DPVAT. Quando elas verificavam, elas estavam circulando sem o seguro, né? Mas não foi uma decisão do Paraná. O que nós fizemos foi um grande esforço, logicamente tentando viabilizar ou informar aos cidadãos, à opinião pública, que isso havia mudado, mas não foi uma atitude do Detran. Então, são 3 tipos de tributos diferenciados. O DPVAT, o IPVA, que é da Fazenda, e o licenciamento e as outras taxas de serviço que o Detran cobra pelo fornecimento ou pela execução de serviços. Diretor, vamos deixar mais claro aqui. Essa correspondência que a gente vem recebendo agora é o IPVA. É o IPVA. O que significa o IPVA? É o Imposto sobre Veículos Automotores, perfeito? Esse Imposto sobre Veículos Automotores, ele tem uma divisão. A metade desse imposto arrecadado fica com o Estado para fazer investimentos e principalmente para fazer investimentos em rodovias, perfeito? Sim. A outra metade fica com os municípios. Você tem o seu veículo licenciado no município A, B, C ou D. Metade desse imposto vai diretamente para o município. Então, ele atende também ao interesse do prefeito, também para fazer investimentos nessa área de segurança viária. Ok, IPVA esclarecido. O que é o licenciamento e o DPVAT? Licenciamento, diretor? Não, o licenciamento eu comentei com você. Todo ano o veículo precisa ser licenciado para que eu consiga emitir aquele documento, aquele que você anda dentro do carro. Chama-se CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Então, eu emito aquilo todo ano com base no quê? Com base na sua condição de legalidade. Se você tiver com IPVA atrasado e com seguro atrasado, você tem que pagar isso para poder ter o direito de circular com o seu veículo. Se você não faz, você circula de forma irregular. Tá. Outro assunto que é importante, que isso aqui, na verdade, nosso objetivo é esclarecer ao cidadão que está nos assistindo. No momento que você paga o IPVA, você deve de pagar também o DPVAT, que é o seguro obrigatório. Ele não está incluído. Como retirar esse seguro para fazer o pagamento? Então, isso gerou uma certa confusão. Nós tínhamos e temos um convênio com a seguradora Líder, que é a seguradora que oferece o seguro DPVAT, que é um seguro obrigatório, insisto, e serve para todos os cidadãos que sofrem acidente de trânsito, independente de serem proprietários de veículos ou não, perfeito? Então, havia uma coincidência do seguro DPVAT com o licenciamento. Era fácil. Esse decreto da presidente antecipou, no nosso caso do Paraná, ou inseriu junto com o IPVA a cobrança do DPVAT. Só que o cidadão tem que fazer 2 operações, uma para o IPVA e a outra que ele entra ou no site do Detran, nós temos um link com a seguradora Líder do seguro DPVAT, ou ele vai direto, seguradora Líder, e imprime o boleto do DPVAT. Isso deu a ele 2 trabalhos, perfeito? Mas, como eu comentei, foi uma coisa que veio de cima para baixo e nós passamos a cumprir. Com certeza, diretor, com certeza, isso complica um pouco a vida do cidadão. Nesse momento, nós deveríamos buscar meios de facilitar, porque se você paga o IPVA, você pode estar tranquilo de que o seu carro está certo e não está certo. Você deve, mais uma vez, clicar ou a seguradora ou o próprio Detran e retirar mais um boleto para pagar, que é o DPVAT. Então, fique atento para não cair em blitz e você estar irregular sem, no mínimo, pensar que está irregular, procurando todo o caminho
do certo ou você pode estar irregular. Então, é importante que você fique atento quanto a esse assunto. Então, nós tínhamos o licenciamento, eu insisto, e continuamos tendo de agosto a novembro, e nós tínhamos lá no licenciamento, na guia de pagamento, o seguro DPVAT que tinha um código específico. Esse recurso entrava direto, em função desse código, na conta da seguradora líder. Então, era uma facilidade que havia. Com a antecipação para o pagamento aqui no Paraná, junto com o IPVA, ficou mais complicado. Nós temos tido problema desde 2014. Esperamos ter levado um pouquinho de esclarecimento a você para que não venha a ter problema futuro quanto ao transitar com o seu veículo de forma irregular, pensando totalmente na ingenuidade que está correto. Diretor, hoje o Detran ele conta com alguns parceiros. Quais parceiros, a gente pode citar, que fazem parte de trabalhar junto com o Detran hoje no estado do Paraná? Bom, nós temos uma rede de prestadores de serviços, que são braços do Detran, que nós passamos a denominá-los como parceiros do Detran. Em função da necessidade que nós temos de cada vez mais estar próximos desses parceiros, para melhor qualificá-los e também, obviamente, para tentar fazer com que o atendimento desses parceiros seja cada vez melhor para os cidadãos. Então, nesse aspecto, nós temos as clínicas que fazem avaliação médica e psicológica. Tivemos uma série de problemas com clínicas, conseguimos equacionar gradativamente cada um deles, inclusive com informações melhores e mais precisas aos cidadãos. Nós temos a rede de centros de formação de condutores, que eram as antigas autoescolas, e são centros de formação de condutores porque elas têm uma estrutura organizacional, que é uma estrutura semelhante a uma estrutura de ensino, com diretoria geral, diretoria de ensino e etc. Passaram a ser denominados assim para fazer com que o processo de formação avançasse em qualidade. Nós temos uma parceria também com os despachantes do estado do Paraná. Solimar, os despachantes, em termos gerais, são responsáveis por cerca de 75%, dos processos de veículos que chegam ao Detran. É um volume imenso. Nós temos cerca de 2,4 milhões de operações feitas na área de veículo todo ano. Então, 75% disso é feito pelos despachantes. Diretor Marcos Trade, no caso de algum cidadão que não conseguiu honrar com o seu IPVA, os seus débitos com o veículo, ele hoje está em condições de fazê-lo, existe a possibilidade de um parcelamento para quitar esses débitos? Eu tenho a impressão que ainda está em vigor um refinanciamento dessas dívidas que é feito pelo IPVA, por consequência pela Secretaria de Fazenda. O cidadão pode parcelar o seu IPVA nesse aspecto, perfeito? Os despachantes do estado do Paraná desenvolveram um sistema junto com um banco, que é inclusive um banco que presta serviço para o Detran do Paraná, que é o Banco Rendimento, que o cidadão pode ir ao despachante e lá, com operação de crédito, perfeito? Ele parcela todas as dívidas, inclusive as dívidas de multas e de taxas do Detran, que nós não temos o refinanciamento para isso, só temos para o IPVA, mas multas e taxas não existe processo de refinanciamento. Diretor, seria importante nós ressaltarmos mais uma vez, porque muitas vezes se eu falar do Detran é multa. Não, Detran não é multa. Quais as verdadeiras atribuições do Detran? Bom, nesse aspecto é bom que eu faça um comentário até para os seus telespectadores entenderem. O Detran é detentor de um banco de dados que reúne o cadastro de todos os habilitados do Estado ou dos Estados da Federação e reúne todos os proprietários de veículos também do nosso Estado. Esse banco de dados ele é muito mais do que simplesmente um banco de dados utilizado para emitir a carteira de habilitação. Ele é importante para isso? É. Para renovar as habilitações. É importante? Sim. Mas ele é muito mais do que isso. Ele pode ser utilizado de forma concreta para que nós consigamos tentar fazer com que a nossa inserção seja maior, a nossa, dos Detran do país, tanto na área de mobilidade, e por que não, quanto na área de logística, e por que não, e também na área de trânsito. Então, hoje, conceitualmente, nós temos levado para o país a ideia de que o Detran, apesar de ser uma instituição cartorial, porque ele é um cartório, Solimar, ele emite os documentos, ele emite certidões, ele não deixa de ser um cartório oficial do governo, como outras instituições públicas também são. Mas ele é muito mais do que isso. Então, nós levamos a ideia de um projeto que nós estamos chamando de Sistema Paranaense de Identificação Veicular e que nós estabelecemos que vai ser sob a forma de parceria público-privada,
que vai fazer com que o Detran, juntamente com os cidadãos, sem trazer ônus direto ao cidadão, possa ter um sistema de identificação veicular preciso, que vai desde as placas de identificação, com controle de origem e destino, com uma tendência de redução drástica das placas que são clonadas e que causam um transtorno terrível à vida de alguns que têm os seus veículos clonados. Já temos um controle do lacre das placas, está funcionando perfeitamente bem. Nós temos quase 100% de controle dos lacres com QR Code que são aplicados nas placas dos veículos do Estado do Paraná e vamos caminhar para um sistema de controle melhor, inclusive com o uso de um chip, com um tagzinho, e esse chip, obviamente, vai fazer com que nós caminhemos melhor no sentido da fiscalização. É a obrigação do Estado fiscalizar, sim, as atividades dos condutores, inclusive as minhas próprias atividades. Nós vamos caminhar para um processo de melhoria das condições de arrecadação do Estado. Cerca de 25% da frota nacional, ou um pouco mais, quase 30%, transita de forma irregular, sem a quitação das suas dívidas. 75% dos cidadãos estão em dia. Nós precisamos resgatar esses 25% que circulam de forma irregular, até para dar mais segurança àqueles outros que estão circulando de forma regular. Perfeito? Então, é um modelo que está associado a um grande projeto nacional que foi implementado pelo governo federal através de resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CINIAV, que é um sistema de monitoramento e de acompanhamento automático de veículos. Mas é óbvio que nós vamos oferecer uma série de serviços para o cidadão. No entanto, nós não abriremos mão da fiscalização. Diretor, para que esse serviço venha ao encontro do anseio da população, é necessário que seja um serviço de qualidade por parte daqueles que prestam esse serviço. Como o Detran investe na qualificação dos seus trabalhadores, dos profissionais que entram em contato? Existe esse treinamento, essa qualificação? Existe. Foi na gestão também do governador Beto Richa, através da minha pessoa no Detran, que nós criamos, de fato, porque é uma determinação do Código de Trânsito Brasileiro, a Escola Pública de Trânsito. A nossa Escola Pública de Trânsito funciona através de um sistema de videoconferência que nós estamos chamando de ensino sem distância, porque ele é em tempo real, correto? E eu consigo fazer uma interlocução direta, se eu estiver num estúdio, perfeito? Transmitindo para algumas salas de aula no estado, nós definimos que um estúdio atende a 4 salas de aula, e nós já temos 60 salas de aula no estado do Paraná, são salas onde eram feitos os cursos de reciclagem, que já eram feitos, e nós reorganizamos toda essa estrutura em 60 pontos no estado, com distância média para deslocamento de 50 quilômetros, para qualquer um poder participar dessas atividades, e criamos a Escola Pública de Trânsito do Paraná, através da rede de ensino sem distância. Nesse contexto, nós temos qualificado intensivamente os funcionários. Esse ano nós vamos passar por um processo de investimento na graduação dos funcionários, titulação em nível de graduação, mas fizemos milhares de cursos para os despachantes, para o Centro de Formação de Condutores, para as clínicas, para os funcionários ao longo desses 5 anos. Diretor, isso é importante porque é natural que o cidadão, estando preparado, ele vai dar um atendimento, um serviço de maior qualidade. O Detran, ele também exerce parceria com as escolas no sentido de mostrar o trânsito ao jovem, à criança que está começando a vida. Existe essa parceria, existe esse trabalho? E no caso de alguma escola necessitar, como fazer para que o Detran participe nessa escola, mostrando ao jovem, à criança, o que é o trânsito na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado? Existe, Solimar, mas o que nós queremos é ampliar essa condição de trabalho. O Detran do Paraná, também, eu quero fazer referência a isso, é uma das instituições do país que investe em educação para o trânsito e em segurança viária os recursos que são arrecadados com multas em todo o estado, correto? Parte da arrecadação das multas, que é um engano, cerca de 2% da nossa arrecadação, pessoal, é multa. Os outros 97% são taxas. Então, nós não arrecadamos muitos recursos com multa. Só que o volume é muito grande e 2 a 3% é um volume razoável. Nós investimos também pela própria determinação do governador de tentar fazer com que nós continuemos tentando preservar a vida a qualquer custo. Investimos em sinalização viária, é o maior projeto de sinalização viária que o Estado já realizou ao longo da sua história.
investimos na escola pública de trânsito e nas atividades de educação para o trânsito, junto com a nossa área de educação para o trânsito. Litoral, se liga no trânsito, bares, restaurantes à noite, crianças. Nós temos um roteiro de visitas chamado Conhecendo o Detran e o BPTran, que é da Polícia Militar, Batalhão de Polícia de Trânsito. Já chegamos no ano passado a 4 ou 5 mil crianças que visitaram o Detran e o BPTran, mas nós precisamos avançar mais ainda nisso. Por isso essa capilarização, me desculpe, essa capilarização das nossas salas no interior do estado, para passarmos a interagir mais com universidades, com escolas municipais, com escolas estaduais e etc. O que é muito importante. Quem vai ganhar é a população do Paraná. Diretor, nós gostaria que o senhor falasse também um pouco do trânsito seguro, que é um dos objetivos do Detran. O que significa isso? O que significa trânsito seguro? Bom, as questões que envolvem segurança viária, elas têm uma relação direta, inicialmente, com o comportamento individual, perfeito? Então, é preciso que nós ampliemos a nossa condição de levar a atividade de educação para o trânsito para todos. Não é uma missão fácil, mas não é uma missão impossível, perfeito? É o que nós estamos perseguindo ao longo desses 5 anos. O segundo ponto é que nós temos que ter rodovias mais bem conservadas, bem sinalizadas. Eu insisto, o Detran do Paraná bateu recorde em investimento em sinalização viária dentro dos municípios e não nas rodovias, perfeito? Rodovias bem pavimentadas, bem sinalizadas, subentendem uma redução de acidentes se houver uma condição de conduta individual nossa para com o coletivo, perfeito? Segurança viária subentende a intensificação das fiscalizações, porque, infelizmente, pelo fato de nós não termos a cultura adequada e nem a conduta adequada, a responsabilidade, toda vez que eu aumento a fiscalização, Solimar, caem os acidentes e caem as quantidades de pessoas que morrem no trânsito por acidentes de trânsito. Então, também é claro que o outro tripé importante é a fiscalização do trânsito. Então, nesse sentido, nós estamos avançando um pouco mais, que é o projeto, que é o Sistema de Identificação Veicular do Estado do Paraná, que já virou referência nacional e que vai ser implementado no país como um todo, logicamente, com uma ação conjunta dos governadores do Estado e do próprio governo federal. Diretor, obrigado pela sua participação aqui no programa. Infelizmente, nosso tempo em televisão é limitado. Esperamos ter levado a você informação, que eu tenho certeza que trânsito interessa a todos. Obrigado mais uma vez, o programa está aberto, sempre que necessário for, trazer aqui uma mensagem que esclareça, que leve informação àqueles que nos assistem. Até um próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um grande abraço a todos, obrigado, diretor Marcos Trade.